7h15. Hoje é o Dia Mundial do Coração, dia 29 de setembro. E agora há pouco aqui pelo próprio Twitter fiz a pergunta para os nossos ouvintes: como está o seu coração? E aí recebi respostas do tipo sofrido, apaixonado. Mas eu quero saber como é que está a saúde do seu coração, porque essa é a preocupação neste momento, e é para isso que a data serve, para discutirmos questões como essa. Por isso nós convidamos o Dr. Luiz Magalhães, presidente da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Dr. Luiz Magalhães, muito bom dia para o senhor. Muito bom dia, Jung. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Dr. Magalhães, qual é o objetivo central da sociedade nesta data? Então, a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas é um departamento da Sociedade de Cardiologia do Brasil que visa prevenir as arritmias cardíacas, que são distúrbios do ritmo do coração que podem maltratar, levar sintomas de palpitação e desmaio e também levar a algumas arritmias que podem serem letais, né, poder causar a morte. Há um número muito grande de pessoas que sofrem de arritmia? As arritmias cardíacas, elas são frequentes. Obviamente, existem as arritmias benignas, que não matam, e as arritmias malignas, que infelizmente podem ceifar a vida de um indivíduo. Mas em torno de estatística, aproximadamente 300 mil pessoas no Brasil morrem subitamente por ano. Essa morte súbita, Jung, é aquela morte inesperada, dormindo, praticando esporte, caminhando na rua. São mortes que acontecem principalmente nos idosos, doentes, hipertensos mal cuidados, diabéticos, que têm infarto e acabam falecendo desse distúrbio do ritmo no coração. Mas envolve jovens também. Quais são as causas mais comuns para se ter arritmia cardíaca? As causas mais comuns nas pessoas com menos de 35 anos são as causas congênitas, são as causas vamos dizer, herdadas. São distúrbios do ritmo do coração que provocam, vamos dizer, circuitos elétricos que aceleram o coração ou tornam eles lentos, ou doenças cardíacas herdadas também, doenças do músculo do coração, que podem propiciar o aparecimento de arritmias, que podem somente incomodar ou podem realmente serem fatais. Já acima dos 35 anos de idade, a nossa preocupação da cardiologia são as doenças adquiridas, pelo tabagismo, né, pelo fumo, pelo sedentarismo, obesidade, o hipertenso que não se diagnostica e não se trata, o diabético mal controlado, e aí essas doenças vão provocando problemas no coração, e entre os quais a possibilidade de levar um infarto, e o infarto pode ser fatal. O senhor chamou a atenção agora há pouco que a arritmia pode acontecer e levar à morte, inclusive jovens. Aliás, também pode levar à morte atletas. Ou seja, não há uma forma de se prevenir? Exatamente. Quando um atleta ele falece durante uma prática de esporte que está sendo televisionado pela internet, etc., então bilhões de pessoas presenciam aquela cena muito dramática. Mas, felizmente, aquilo é muito raro. Na verdade, é o tipo de morte mais raro que existe. É uma morte súbita, sendo vista ao vivo numa pessoa que você não espera que morra, que é o atleta. É só que aquele atleta, provavelmente, ele tinha algum distúrbio elétrico ou do coração que não foi passível de ser detectado. Na realidade, até o que a SOBRAC, né, que é a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas propõe, é de que esse tipo de avaliação, de investigação, que nós chamamos de screening, ele seja feito em toda pessoa que seja atleta profissional, jogador de futebol, handball, nadador. Quer dizer, o indivíduo ele tem que passar por uma anamnese, um exame físico, conversar sobre o histórico familiar, se teve história de morte súbita na família, e pelo menos um eletrocardiograma. Caso algum desses tenha alguma anormalidade, esse indivíduo tem que ser retirado temporariamente da atividade física, não ser selecionado para praticar aquele esporte, até que ele investigue com mais minúcia, fazendo exames de imagem, como ecocardiograma, ressonância cardíaca, para se ter certeza que ele não tem alguma anomalia que propicie ele aquele tipo de morte. Então, os atletas que morrem subitamente, os atletas de alta performance, são indivíduos no qual houve algum tipo de falha ou aquela doença não tinha sido percebida e ao praticar o esporte ele se expõe.
A sociedade mesmo chama atenção do fato, o senhor agora informou ainda, que nós temos mais ou menos aí 300 mil pessoas por ano que sejam acometidas de morte súbita devido às arritmias cardíacas, mas a sociedade chama atenção para o fato que o percentual ínfimo de pessoas e de pacientes que sofrem dessas doenças acabam sabendo que são vítimas da doença? Exatamente. Nós temos anualmente nós temos uma campanha, a campanha de prevenção de arritmias e morte súbita, mas principalmente de arritmias, num alerta para a sociedade civil, as entidades governamentais, as sociedades médicas, em relação à prevenção dessa arritmia. Então, ao longo do ano, nós fazemos vários eventos em várias capitais e cidades do país, com entidades médicas, obviamente, mas também com entidades leigas, em shopping centers, em praças públicas, e nós temos um dia, que é o dia que é de alerta, que é o dia 12 de novembro, que é um dia nacional de prevenção de arritmias e mortes súbitas, que ele culmina com grandes e maiores eventos ao longo das capitais, e no sentido de alertar exatamente as pessoas, os leigos. Este ano, o nosso foco de alerta é exatamente o autoexame. Existe uma arritmia chamada fibrilação atrial, que apesar de ela não ser letal por ser arritmia, mas ela tem a capacidade de gerar formação de coágulos dentro do coração. Esses coágulos podem migrar para o cérebro, por exemplo, e causar uma embolia, que chama acidente vascular cerebral, que geralmente o leigo chama derrame. Então, essa arritmia, ela pode ser detectada pelo indivíduo. Às vezes é uma arritmia assintomática. Então, o autoexame, verificar o pulso, ver se ele está regular, a sensação de palpitação, de irregularidade dos batimentos, ele deve ser um alerta para o indivíduo, para que ele procure o seu médico e, a partir daí, comece a investigar. A fibrilação atrial, ele acontece muito maior com a idade e com a presença dos mesmos fatores de risco do infarto, hipertensão, diabetes, né? Então são coisas que geralmente caminham paralelas. É comum nós ouvirmos das pessoas, às vezes, dizendo assim, hoje eu estou um pouco estranho, estou com batimento no peito. Batimento no peito é um sinal de arritmia ou pode ser agora algo bem menor, sem nenhuma importância aparente? Toda vez que você tem uma percepção de alguma coisa estranha, obviamente pode ser uma questão emocional, pode ser uma questão do estresse, da adrenalina do mundo moderno, mas também pode ser uma arritmia. Os dois principais sintomas de arritmia são palpitações, coração saindo pela boca, ou palpitando fora do compasso, ou a percepção dos batimentos cardíacos irregulares. Ninguém percebe bater o coração, assim como ninguém fica percebendo a respiração. Então, à medida que você começa a perceber que seus batimentos estão irregulares, ou desmaios, é um sinal que você precisa fazer uma avaliação. Caminhos para se tentar prevenir a doença e que são recomendados pela sociedade brasileira. A prevenção, obviamente, ela passa por todas as mudanças de estilo de vida, né? Quanto maior a dificuldade que você tiver de manter sua pressão controlada, suas taxas de açúcar, né, de glicemia controlada, se você fumar, se você for obeso e sedentário, a chance de você desenvolver uma doença cardiovascular é muito maior. E a chance de você ter arritmia e ser uma dessas prováveis vítimas dessas mortes súbitas que infelizmente acontecem devido ao infarto, ela vai se tornar cada vez mais frequente. As questões hereditárias, congênitas, as arritmias que o indivíduo já nasce com ela, pode ser intraútero, pode ser no momento da maternidade, na adolescência ou mesmo adulto, essas arritmias, elas não têm como serem prevenidas, mas têm como serem diagnosticadas e curadas na grande maioria. 95 a 100% dessas arritmias, elas podem ser detectadas e tratadas. Essas arritmias que aceleram o coração, existem procedimentos, entre os quais é chamada ablação por catéter, que eles cauterizam esses focos e o indivíduo fica curado. E se o coração é lento, no caso ele tem uma bradicardia, a colocação de aparelhos como o marca-passo, que nós chamamos de dispositivos implantáveis, eles curam também o indivíduo. Então é possível você não só melhorar a qualidade de vida, mas também curar. Então, por isso que os nossos médicos da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, eles passam por todo um treinamento. Na realidade, nós temos uma área de habilitação para isso, reconhecida pela AMB,
e no qual o indivíduo pode procurar o seu especialista a partir do seu cardiologista clínico e poder melhor avaliar e melhor tratar o seu distúrbio do ritmo. Dr. Luiz Magalhães, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco aqui no Jornal da CBN. Um bom dia para o senhor. Um bom dia também e saúde a todos. Dr. Luiz Magalhães é presidente da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, conversou conosco.